Portanto, outro elemento extremamente interessante. Bom, eu não queria terminar esta coleção de postais, esta breve explanação sobre o que nós podemos encontrar na coleção de postais e neste livro que explica a história de toda esta documentação, sem falar de algumas curiosidades. Curiosidades que nós podemos vir a utilizar no dia da manhã, se assim entendemos. Falamos muito dos engenheiros militares que desenharam a planta da Vila de Santo António, escolheram o local e construíram as nossas fortalezas. Como é que eles vestiam? Qual era o fardamento deles? Aqui está o fardamento do José de Santo Vasconcelos. Portanto, meia branca, calções e camisa amarela, depois o típico casaco azul dos militares desta altura e que até aparece representado noutras obras, como por exemplo esta aguarela que está à guarda do Gabinete de Estudos Arqueológicos e de Engenharia Militar da Divisão de Infraestruturas do Exército. Às vezes estes arquivos têm uns nomes grandes e que nós podemos ver qual é o fardamento, o uniforme dos nossos engenheiros militares até 1797, pouco antes da grande Batalha do Guadiana, e até o fardamento dos uniformes dos nossos engenheiros militares pouco antes das invasões francesas. É uma curiosidade que não vai ser contextualizada porque não quero privilegiar este jogo. Há de ser anunciado em momento oportuno. Dar-vos apenas conta de um pormenor que encontrei num livro, que é um códice que eu encontrei no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. E este livro, sobre o qual eu ainda não me vou pronunciar, porque carece de um estudo aprofundado, mostra-nos uma carta de grande interesse e é o documento mais antigo cartográfico sobre o nosso território. É a primeira vez que o público vê este documento. O que aqui encontramos é o termo de Santo António de Ermilha em 1767. Ou seja, 9 anos antes da fundação do Vila Real de Santo António. E o que é que nos diz este produtor, este artista? Bom, não é lá grande artista, porque isto é um desenho um bocado tosco, mas dá-nos informação muito importante. Fala-nos que todo este território constitui, fala-nos que é, portanto, a Baía de Monte Gordo, também conhecido como Praia da Armida, e vemos que temos a fortaleza da Vila de Monte Gordo, claro, o Forte do Cabeço, que se encontra na altura, na Praia da Altura, o Forte da Ponta, portanto, da Ponta da Areia, e o Forte do Barranco. O Barranco, esta zona foi construída pela Real de Santo António. E depois o Forte da Carrasqueira, que nesta altura encontrava-se do outro lado. E o que é que nos diz esta impressão? Fala-nos dos fortes ou baterias que se fizeram na Marinha dentro do termo da Vila de Santo António de Ermilha. Ou seja, Santo António de Ermilha continua. Não vale a pena querer eclipsá-lo do mapa, porque as fontes dizem-nos completamente o contrário. Comprovam a sua existência até do ponto de vista institucional. Ou seja, o que é que aconteceu à população que aqui habitava esta zona? Durante a Guerra da Restauração, por não estarem protegidas, viram-se obrigadas a dispersarem-se um pouco por toda esta praia, para não ficarem concentradas em alvo de saco. Isto aparece escrito em várias fontes. Quod est scriptum scriptis. Há facto há discurso que não dá por aquele século. Está escrito, está escrito. Contra factos não há argumentos. Agora não vale a pena virem dizer que nós andamos a sabotar as fontes históricas que estão escritas e aqui aparecem. Portanto, que são adjacentes ao Forte de Monte Gordo, que nesta altura era onde estava instalada a Câmara de Santo António de Ermilha, de onde cruzam com a artilharia com as mais baterias por estar em igual proporcionadas de distância. Ou seja, nós estamos a falar de um conjunto defensivo construído depois da Guerra Fantástica de 1762 e que tinha a clara intenção de proteger as pessoas que aqui viviam. Claro, protegê-las do quê? Dos ataques do corso, da pirataria e para proteger as almadravas do atum. Porque aqui existia, por exemplo, uma almadrava de atum e estou muito desconfiado que ou aqui existia outra. Podemos continuar a estudar para tentar compreender. Ou seja, este documento vem-nos dizer que, afinal de contas, a vila continuava em funções e que se havia necessidade de construir este sistema porque aqui haviam pessoas que tinham de ser defendidas, logicamente. E é isto que temos mais tarde vai levar a que se construa, alguns anos depois, este sistema que é o que vocês veem.
volto a dizer, a escolha de Vila Real Santo António, o local da construção, não é aleatório. E tem a ver com princípios matemáticos e geométricos subordinados à triangulação de tiro, que é militar, percebe exatamente o que eu estou a falar. Quando se é historiador e não se foi militar, muitas vezes tem-se falta de capacidade de perceber algumas coisas, que é a triangulação, o fogo cruzado, que é feito, portanto, para pontos como, por exemplo, a Torre de Canela, como, por exemplo, o Mosteiro de Canela, onde se poderia facilmente colocar uma boca de fogo, ou o Baluarte das Angústias. Portanto, é toda esta triangulação que nós vemos, todo este sistema, que faz com que da Torre de Canela e do Baluarte das Angústias não consiga haver alcance de tiro suficiente para atingir a nossa vila. Isto tudo é matemática, isto tudo é engenharia.